em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos continuar do versículo 10, que foi a última aula de terça-feira passada. Nosso irmão Carlos, Antônio Carlos de Menezes, seminarista Antônio Carlos de Menezes, deu aula na terça-feira passada. Ele deu do verso 1 ao verso 9, e nós vamos continuar do verso 10 ao verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, capítulo de número 9, versículo de número 10 ao 19. No telão. Que diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Até aqui, a parte A do verso 19. Irmãos, Atos, o livro de Atos, o livro do Atos do Espírito Santo, o livro de Atos da igreja, o crescimento da igreja, e ouso até dizer que o livro de Atos ainda continua sendo escrito no decorrer dos séculos e dos anos pela igreja do Senhor na terra. Esse capítulo em específico é um capítulo de grande manifestação de nosso Senhor Jesus, ao qual tira um homem de um entendimento errôneo da provisão de Deus para a verdadeira provisão do Senhor pela redenção através do seu Filho Jesus Cristo. Atos, capítulo de número 9, quando nós nos deparamos com esse capítulo, lembramos logo de um personagem principal do Novo Testamento, Saulo, que foi colocado por seu nome grego, Paulo. E nos primeiros versículos do verso 1 ao verso 9, nós vemos a conversão deste homem por uma percepção e uma interferência do nosso Senhor Jesus na vida deste homem chamado Saulo. E o contexto principal do capítulo é a conversão de Paulo. Quando nos deparamos com o verso 10 ao verso 19, nós podemos intitular ele como: Você deve fazer isso, Ananias. E esse título ele ressoa até hoje na igreja do Senhor, porque todos nós temos um chamado, uma vocação, e a vocação da igreja e o chamado da igreja é a pregação do Evangelho, é o testemunho de nosso Senhor. E quando nos deparamos com Saulo,
que sai com toda a força e todo o ódio de Jerusalém, com cartas de autorização do Sinédrio, para perseguir os que andavam no caminho, ou seja, os que andavam e seguiam a Jesus, e seguiam o Messias, e seguiam Cristo. Ele carregava essas cartas, e a sua missão era visitar as cidades e prender os cristãos que lá estavam. A missão de Paulo era essa. E a primeira cidade, a cidade mais próxima, é a cidade de Damasco. Uma cidade grande em extensão na época. E agora, Saulo, segundo a autoridade dos homens, chega na cidade, indo a caminho à cidade, para perseguir os cristãos. Quando no meio do caminho, o Senhor lhe aparece em glória. E aqui nós podemos ver duas verdades na aparição de Jesus para Saulo. A primeira verdade é que Jesus está vivo. Porque os cristãos que seguiam a Jesus professavam que ele estava vivo. Então, a primeira resposta para um homem de dura cerviz e que tinha convicção de que o que ele estava fazendo era certo, foi desmoronar sua convicção através de um ato de verdade. E qual era este ato? O Senhor estava vivo e estava em glória. E a segunda verdade que nós notamos, Jesus se revela em glória. Era a segunda verdade que a igreja pregava. O que a igreja, na igreja primitiva, pregava? Que ele estava vivo. E não somente isso, que ele tinha subido aos céus, estava à direita de Deus. Estava sentado à direita de Deus. E quem se assenta à direita de Deus, se assenta em lugar de honra, em lugar de glória. E a segunda revelação que nosso Senhor Jesus faz, na aparição no caminho de Damasco, no caminho à cidade de Damasco, são essas duas verdades. E Paulo percebe na hora, quando nós olhamos nos versículos de 1 a 9, quando a voz ressoa e a luz brilha, a primeira coisa que ele diz: Senhor. As escamas carnais dos olhos dele não conseguiam enxergar a verdade que continha e estava na igreja primitiva. Vamos lembrar que Paulo foi o homem que segurou as vestes dos homens que apedrejaram Estevão. Consentiu na morte de Estevão. E a chegada dele em Damasco, com certeza seria de sangue, morte e perseguições. Mas aprove ao Senhor, o dono da igreja, a mostrar a Saulo que as suas verdades, que as suas convicções estavam erradas. E Jesus aparece. Jesus aparece, revela duas verdades: ele está vivo e está em glória. E agora, Saulo está cego. Saulo está cego, e a narrativa do capítulo 9 vai continuar. Versículo de número 10 vai dizer: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, verso 11: Dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar, verso 12, um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O que Deus já está agindo, além de Jesus, o nosso Senhor, aparecer no caminho de Damasco para Saulo, Jesus ainda continua agindo. Jesus continua a preparar um homem que ninguém
acreditava que haveria uma conversão genuína. Jesus começa a agir no coração de Saulo, preparando Saulo para a sua vocação. E Ananias é convocado para participar desta obra grandiosa e maravilhosa de nosso Senhor. Ananias é convocado. No capítulo de número 22 de Atos, no verso 12, vai dizer quem era Ananias. Ananias era varão piedoso, conforme a lei, e era um homem respeitado pelos judeus que viviam em Damasco. Ananias não fazia parte do grupo dos cristãos que haviam fugido de Jerusalém pela perseguição. Ananias era um homem da cidade de Damasco. Porque Ananias mesmo confessa com a sua própria boca. Ele diz: eu ouvi falar deste homem, que ele é causador de turbulências e perseguidor da igreja em Jerusalém. Então, antes que a perseguição começasse em Jerusalém, Ananias já havia se convertido em Damasco. E é esse homem que Jesus visita em uma visão, para que ele vá curar a Saulo. O chamado de Ananias no verso 10, nós podemos assemelhá-lo com o chamado de Samuel, do primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Lembra da passagem quando Jesus visita Samuel 3 vezes, chamando Samuel, Samuel. E o menino jovem não sabia quem era a voz, de quem o chamava. Da mesma forma que Deus chamou Samuel, Deus agora chama Ananias. Só que agora, o Senhor que estava oculto a Samuel, agora se revela como Senhor da glória e está vivo a Ananias. E Ananias atende de imediato: eis-me aqui, Senhor. A igreja na terra ainda existe. O Senhor ainda não veio buscá-la. E essa convocação, esse despertamento ainda continua em nosso meio. Ele ainda continua nos chamando pelo nome. E o que nos basta responder ao Senhor é como Ananias: eis-me aqui, Senhor. Independente do que a vocação, o dom, a capacidade que Ele tem nos dado, Ele tem nos chamado para honrar o seu nome. Ele tem nos convocado para honrar o seu nome. E o chamado, a convocação e a resposta de Ananias, Jesus diz para ele: Ananias, no verso 11, dispõe-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha como o Senhor é maravilhoso. O Senhor procura abrandar todo o temor no coração de Ananias. Como assim? Jesus procura acalmar o coração de Ananias, porque Ananias conhecia a fama de Saulo. Mas Jesus responde para ele como Saulo estava. Saulo estava orando. Um sintoma e o sinal de arrependimento. Estava orando. Estava buscando aquele a quem ele se revelou. Jesus se revela para Saulo. E agora Saulo busca com toda a força e com seu coração a este homem que havia se revelado, o Cristo ressurreto em glória. Ele ora. E qual o melhor meio de buscarmos a Deus, irmãos? Não é pela oração? Não é no momento de intimidade que a oração acalma as tempestades que existem em nosso coração e nossa mente? As angústias que nos afligem, as tristezas que nos perseguem? Não é a oração
E porventura, eu quero fazer uma pergunta para a igreja: Jesus, por um acaso, não se revelou para você de maneira gloriosa e maravilhosa através da sua palavra e através da mensagem de Cristo, do Evangelho? Para cada indivíduo, Deus se manifesta de uma forma, mas Ele se manifesta sendo Deus, não há variação dEle. E à medida que Ele se revela a nós queremos conhecer quem é este Deus. Eu lembro-me que quando aprove o Senhor pela sua graça me chamar para o seu caminho, os primeiros meses, eu acordava todos os dias, de madrugada orava e buscava a Deus com aquele primeiro amor, como Saulo. Saulo encontrou a verdadeira vida, o verdadeiro sentido que ele tanto buscava. Ele encontrou o Senhor, e isso não é qualquer coisa. Quantos estão no caminho e perdem a visão de Deus, perdem a visão do Senhor e não oram mais? Ananias recebe a convocação e Deus conforta o coração de Ananias. Ananias, Saulo está orando, está me buscando. E aqui nós vemos uma manifestação dupla, uma visão dupla. Do mesmo modo que Deus visita Ananias, Deus também visita Saulo. Porque quando Deus diz para Ananias, chama pelo nome, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, e diz o estado de Paulo, ele também diz para Ananias o seguinte: ele já te viu, Ananias, porque eu mostrei para ele que você vai chegar e vai colocar a mão nele. É o verso 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O próprio Deus havia dito para Saulo: vai chegar até você um homem chamado Ananias, e ele vai orar por você. Ele vai orar por você e a sua vista será recuperada. E o verso de número 13 e 14 vai dizer: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. E por aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Saulo não era desconhecido. Ananias conhecia sua fama. Se tratava de um inimigo da igreja. Mas o relato de Lucas, no capítulo de número 9, é para nos lançar algo relevante. E qual relevância é essa? A vida anterior que Saulo tinha para uma vida e uma nova vocação que agora Paulo tem. Paulo, agora ele pode ser descrito por duas coisas. Ele pode ser descrito como pessoas que são separadas, santos, e nós somos santos, separados para uma obra, separados para o ministério, separados para a vocação e para o chamado de Deus, assim como Paulo foi. E a segunda coisa, que podemos caracterizar agora, um homem chamado Paulo, ele tinha o caráter de Deus agora, o caráter e os princípios morais de Deus na sua vida, da mesma forma como nós temos. E o questionamento de Ananias era a seguinte: esse homem, ele merece a transigência e a graça? Porque o questionamento de Ananias é o seguinte: Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem, e ele tem feito muitas coisas ruins,
aos que são separados, aos que são seus em Jerusalém. E eu sei que ele faz isso com a autorização dos líderes do povo, da classe que tem a lei e as escrituras nas mãos, mas denegriram a verdade, que ocultam a justiça e que perpetua o roubo e o escárnio. Ele vem com essa autoridade. Não é a autoridade de Deus, é a autoridade de homens que enganavam o povo, que tinham em seus corações tudo menos a Deus. E por isso nós podemos qualificar Paulo agora como tendo o caráter de Deus, porque agora ele se transformou. Agora ele tem uma nova vida. Versículo 15 e 16 vai dizer: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Qual era o principal alvo de Saulo? Você pode me responder: são os cristãos que estão em Damasco. Não. O principal alvo de Saulo era o nome de Jesus. Ele queria destruir esse nome que estava na boca dos cristãos em Jerusalém, em Damasco e em todas as cidades vizinhas. O que Saulo persegue é o nome de Jesus. É esse nome. Então, o Senhor diz, por isso faz sentido o que o Senhor diz no verso 15. Agora, porque sabemos que Paulo persegue o nome de Jesus. Então agora faz sentido o que Jesus diz no verso 15. Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Aquele que queria exterminar o nome de Jesus da terra, levará esse nome por todo o mundo agora. O homem que tinha as convicções em seu coração da certeza que conseguiria destruir, agora tem a certeza de que não consegue destruir, e que isso que ele não consegue destruir vai levar pelas cidades esse nome. Porque é assim a todos os inimigos na terra. Todos os ímpios, os que são inimigos de Cristo, do Evangelho, estão dessa forma como Saulo. Não querem destruir a igreja, querem destruir o que a igreja significa, que é o nome do Senhor. Porque a igreja leva o nome de Jesus. E o que o mundo quer é calar a igreja, porque a igreja leva este nome. Entende? Que a perseguição, as coisas que se impõem diante da sociedade contra a fé cristã, não é contra a igreja em si, mas é contra o que a igreja defende. Jesus mesmo diz isso no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, quando ele está lá falando com os escribas e os fariseus, dizendo que a ele foi dada toda a autoridade de julgar. E por que foi dada toda a autoridade de julgar? Porque a sua vida, o seu testemunho, aquilo que ele conta e que ele aprendeu do Pai, causa julgamento. Não é isso que ele diz no capítulo 3 do Evangelho de João? Eu não vim julgar o mundo. Eu não vim julgar, mas a sua presença julga o mundo. Porque a sua presença é justa, santa, perfeita. E o que ele é, causa inimizade entre ele e o mundo. E isso causa julgamento. É por isso que Jesus é categórico em afirmar: aquele que não crê em mim já está condenado. Ele não vai ser, ele já está.
E aquele que crê, passou desta vida para outra, pois ele não passará pela ressurreição do juízo, mas sim para a vida. Você entende que você foi levantado, restaurado, ressuscitado espiritualmente, e essa ressurreição espiritual, ela confirma a ressurreição futura. Você não tem que ter dúvida, irmãos, porque Jesus mesmo diz, depois quando você chegar em casa, você lê João 5, ele mesmo diz que os que receberam ele aqui em vida, já estão vivos, e o que acontecerá lá, é que os que dormiram no Senhor, só ouvirão a voz e ressuscitarão, é a confirmação, porque já ressuscitaram, nós já somos ressuscitados, e nós levamos a palavra de Deus, isso causa inimizade, isso causa julgamento, isso causa perseguição, e era esse nome que a igreja levava, os discípulos e os apóstolos levavam o nome de Jesus nas suas ações, nas suas lutas, nos seus sofrimentos, é o que encontramos no capítulo 3 ao 5 de Atos, você vê a todo momento o nome de Jesus, o nome de Jesus. Como é que eram expelidos os demônios? Pelo nome de Jesus. Como eram curados? Como eram curados os enfermos? Pelo nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder e há poder, e é no nome de Jesus que todas as coisas se fazem e acontecem. Então eles perseguem o nome de Jesus. E agora que Saulo ou Paulo vai levar o nome de Jesus, ele tem uma missão, ele tem uma vocação. A vocação dele é para os gentios, reis e o povo de Israel. Ele dará testemunho para essas três áreas. E isso ressalta a vocação de Paulo para ir aos gentios. Qual era a missão de Paulo para os gentios? Levar o nome. E ele fez isso muito bem para a glória de Deus. Levar o nome. E levar o nome acarreta em sofrer pela causa de Cristo. Não espere nada de melhor deste mundo ou nada de melhor em sua vida. Se você professa fé em Cristo e dentro de tempo e fora de tempo anuncia esse nome, saiba que em uma hora muitos irão se levantar contra você. Porque esse nome confronta aquilo que há no coração do homem, trevas e pecado. Esse nome é luz. Esse nome há poder. E aqui há um contraste. Agora, o homem que no versículo 13 causava sofrimento, é o homem agora que vai sofrer. Nós que causávamos sofrimento, agora que servimos a Deus, vamos sofrer por causa do seu nome. Vamos sofrer por quem Ele é. E veja bem, irmãos, o sofrimento, ele não vai tolir e nem debilitar aqueles que são escolhidos por Deus. Pelo contrário, o sofrimento, ele vai produzir um crente fiel na verdade de Cristo. É isso que o sofrimento faz. Quando tudo desaparece, quando todos os alicerces se vão, quando todo o nosso apoio se vai, só tem um que podemos buscar. Só tem um que podemos encontrar repouso e esperança. A Jesus Cristo. É Ele. É Ele que na alma aflita e angustiada das perdas que podemos clamar. Ainda que a sua mente esteja tão ocupada de tantas coisas, mas quando o Espírito Santo lembra de quem você depende, a tempestade se vai. As águas se acalmam. Porque neste nome há poder.
neste nome há poder. E Paulo, ele relata nas suas cartas esse sofrimento. Eu quero ler com os irmãos aqui, primeira carta a Coríntios, capítulo 4, o verso 9 e verso 13. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9 e verso 13, diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Esse é o relato do apóstolo Paulo. E se cumpre o que Jesus disse, ele vai saber sofrer pelo meu nome, se sentir lixo do mundo, e tudo isso ele passou, para que nós pudéssemos ser sábios, ser fortes, ser nobre, para a glória de Deus. Na segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versos 7 e 12, está escrito lá, ao 12, 7 ao 12. Temos, porém, este tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sobre o nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Para encerrar, Filipenses 3,10, ele diz o seguinte: para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conforto-me com ele na sua morte. Olha que grandiosidade, irmãos. Tudo tem faltado, mas quando ele olha para a cruz, ele se conforta. Esse é o chamado, essa é a vocação que Deus tem para Paulo, e é esse sentimento que tem que ter em nossos corações, quando tudo está de mal a pior. O que te conforta? É a pergunta. O que tem nos confortado? É a pergunta que ressoa. E a narrativa vai continuar, verso 17 ao 19, para encerrarmos. Então, 17, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. A parte A do verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se
fortalecido. Ananias obedece à ordem, deixa de lado as suas dúvidas e impõe sobre Paulo a mão. E aqui há uma coisa que tem se perdido na igreja. Todos nós temos essa vocação e esse dom. Em especial, os presbíteros da igreja. Impor as mãos. Há quanto tempo não é imposto a mão sobre você? Quando eu estava estudando essa passagem, hoje e ontem, eu me deparei com essa pergunta: há quanto tempo não colocam a mão sobre mim? Tantas coisas, tantas ocupações, tanta agitação, e não nos reunimos como irmandade, porque o versículo 18 é isso: irmandade, viver em comunhão, colocar as mãos uns sobre os outros, orar um pelos outros, chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros, impondo as mãos uns sobre os outros. E muitas das vezes, quando chegamos à casa do Senhor, nos fechamos. E há uma dádiva de Deus, do irmão impor a mão sobre outro. Porque talvez aprove a Deus, através da imposição das suas mãos, por seu poder e por sua graça, manifestar o milagre. Por que não? Cremos nisso. Deus pode manifestar o milagre. Pode ser pela a mão da irmã, do irmão, do nosso irmão, querido irmão, dos jovens. Deus pode manifestar o seu milagre. E precisamos orar e impor as mãos um sobre os outros. Isso nos mostra algo importante: que não há ninguém na igreja superior a outro. Não há um que vale mais do que o outro, ou que tem mais poder do que o outro. Isso não existe hierarquia na casa de Deus. Ananias estava lá, não era apóstolo, não era pastor, não era bispo, não era missionário, não era diácono, não era oficial da igreja, mas Deus foi lá, Jesus foi lá e falou com ele: vai lá porque tu vai colocar a mão nele. E através de um homem simples, vamos dizer assim, Deus cura Saulo. Precisamos impor as mãos uns sobre os outros, irmãos. Precisamos orar uns com os outros, irmãos. Precisamos ser mais íntimos e mais apegados uns aos outros. E o versículo 18 vai continuar: imediatamente, quando ele colocou a mão, caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Pela imposição das mãos, ele obteve a cura, e ele obteve o favor do Espírito Santo. E agora que você obteve a cura da sua alma, e você tem o Espírito Santo, a pergunta é: o que mais lhe falta? O que mais lhe falta? Você tem a cura, você tem o Espírito Santo. E o que mais lhe falta? Quando Saulo foi curado e recebeu o Espírito Santo, a primeira atitude de Saulo: levantou-se, ficou de pé e foi fazer o quê? Foi ser batizado. O batismo, ele documenta que alguém pertence a Jesus e pertence à igreja. É a manifestação diante do mundo que você se arrepende de todos os seus pecados e que você é propriedade de Jesus. O batismo sepulta toda a sua vida antiga na morte em Jesus. O batismo significa que agora você está crucificado com Cristo. E agora que ele é batizado, simboliza
que ele está morto perante o pecado e agora ele vive para Deus em Cristo Jesus. O batismo insere você em uma nova vida, insere você em uma nova família, insere em você uma nova comunidade na igreja. E agora Saulo foi inserido. E o verso 19 vai nos dizer que após ele ser batizado e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Ananias se achega a Paulo com confiança. Olha a diferença. Nos versículos iniciais ele estava temeroso. E Jesus diz para ele que Saulo está orando. E depois de Jesus explicar para Ananias, olha como Ananias se chega para Paulo. Ananias se chega dizendo para ele o seguinte: irmão, você agora é meu irmão. E agora que ele é irmão, ele recebe a cura, recebe o Espírito, é batizado. E a primeira atitude de alguém agora que tem uma nova vida é sair do luto. Paulo estava orando e jejuando. Luto, tristeza, angústia. Mas agora que recebe a virtude do Espírito, ele se levanta e a primeira atitude dele é se alimentar, é comer. E o simbolismo da ceia do Senhor é essa. É quando nos reunimos para celebrar a vida que está em nós, por intermédio do sacrifício de Jesus. Não vivemos mais em luto, em rebelião, vivemos em alegria, em gozo, em paz, em reconciliação, em relacionamento. E podemos nos alegrar com isso, louvando e jubilando em singeleza de coração, como era a igreja. Você lembra do primeiro relato em Atos, os primeiros relatos em Atos? Como a igreja se reunia? Como é identificado e narrado as atitudes da igreja? Eles se reuniam com júbilo, com alegria e singeleza, simplicidade de coração. Isso significa o quê? Não olhar com altivez, dizer aquele irmão é maior do que eu sou maior do que aquele irmão. Todos nós somos iguais. Singeleza de coração, pureza. E agora Ananias olha para Saulo, ou Paulo, e enxerga ele no mesmo nível. Não há melhor e nem pior, não há superior nem inferior. São iguais, são irmãos. E agora se alegram, porque a maior alegria é essa. Quando você recebe uma visita íntima na sua casa, você chama para a sua cozinha, sentar na mesa, vamos comer, nem que seja um biscoito com manteiga. E lá quando nós nos sentamos, não é isso que simboliza agora o dia 25, Natal? A mesa farta, os amigos se achegam e você faz uma aliança, um relacionamento na refeição, não é? Sabendo que nós, como cristãos, sabemos que Jesus está presente ali conosco. E agora que o luto se foi, o que Ananias faz com Paulo? Vamos comer, vamos nos alimentar, vamos nos alegrar, vamos conversar e dividir opiniões. E isso tudo, Deus traz alegria ao coração de Paulo e de Saulo, para que agora a sua vocação comece. E é esse o assunto que será feito na próxima aula, a próxima perícope, que continuará do verso 20. Vai dizer o chamado e a vocação de Paulo. Que nós, irmãos, através dessa pequena perícope, possamos entender a importância da comunhão, a importância do chamado e a importância da alegria de viver em Cristo, de termos a Cristo em nosso coração e de ouvir a sua voz que está na sua palavra.
e nos alegrarmos. Amém? Curva a sua cabeça comigo, irmão. Vamos orar. Pai Santo, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Senhor, por esse despertamento, por Tua palavra, Pai. Que esse estudo de hoje, meu Senhor, fique nos corações e na mente dos Teus filhos, para que possam viver, meu Pai, assim como em pronta resposta como Ananias, e com o coração quebrantado como agora Paulo teve, Senhor, e se alegrar em Ti. Ó Pai, abençoa a sua igreja a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.